Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Reis, sou hipnoterapeuta, formado em psicologia, com pós-graduação em neuropsicologia. E além disso, também sou professor de hipnose clínica. E nesse vídeo eu quero estar esclarecendo aqui junto com você as principais dúvidas que estão em volta do quadro de ansiedade. Eu quero estar esclarecendo com você toda a fisiologia por trás de uma crise de ansiedade. Mas antes de eu começar a falar sobre isso, eu gostaria de pedir para que você lembrasse de curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal caso você ainda não seja inscrito, porque assim, sempre que postar um novo vídeo, você estará sendo avisado. E também de compartilhar com o maior número de pessoas, ok? Então, dito isso, bora lá para mais um vídeo. Bom, pessoal, antes da gente falar sobre a fisiologia, vamos entender o que é a ansiedade. Bom, a ansiedade é uma resposta natural e automática do nosso corpo, do nosso organismo, frente a uma situação de perigo, seja ele um perigo real ou um perigo imaginário, pensado, lembrado. Sempre que nós estivermos diante de uma situação que coloque em risco a nossa integridade, tanto física quanto psicológica, e quando eu falo psicológica, estamos envolvendo aí os nossos valores, as nossas crenças, aquilo que nós consideramos importante, né, que tem um certo valor agregado na nossa vida, nós vamos nos sentir ameaçado e atacado. E sempre que isso acontecer, o nosso corpo irá reagir, manifestando assim os sinais da ansiedade. Normalmente, nós costumamos dizer que a ansiedade é uma resposta de luta e fuga do nosso organismo. Por quê? Porque quando nós estamos ansiosos, o nosso corpo está se enchendo de recursos, ele está se preparando para que de alguma forma nós possamos lutar, enfrentar aquela situação que está causando algum risco, ou simplesmente fugir daquela situação, para que a gente possa fugir, escapar, né, com vida, garantindo assim a nossa sobrevivência, tá? Então a ansiedade é essa resposta de luta e fuga, que nos prepara para lutar, enfrentar a situação que está ameaçando ou fugir dela. Diante disso, o nosso corpo age de forma automática, como eu disse. Porque vamos pensar no seguinte exemplo. Imagine que você está lá andando no meio da rua e de repente vem um ônibus em sua direção. Ou então você percebe que tem um pitbull, um rottweiler, correndo em sua direção. O que você acredita que você vai fazer? Você vai parar e ficar pensando qual atitude você vai tomar? Se você corre, se você se esconde, será que você fica parado no mesmo lugar? O que você acha? Claro que não, né, pessoal? Em uma situação dessa de perigo, não dá para pensar numa reação. Portanto, ao longo dos anos, o nosso corpo desenvolveu essa resposta automática, né? Onde uma área do nosso cérebro chamada amígdala será acionada. A amígdala é conhecida como o centro das nossas emoções. E toda vez que uma situação de perigo real ou imaginário, como eu disse, sempre que uma situação dessa for apresentada, né, para nós, ela vai ser acionada. E quando a amígdala é acionada, ela manda uma mensagem imediata por uma glândula chamada glândula suprarrenal. E essa glândula vai liberar dois principais hormônios que estão envolvidos aí no quadro de ansiedade, né, no quadro de crise de ansiedade, que é o cortisol. O cortisol, ele vai agir no nosso corpo mais a longo prazo, tá bom, pessoal? As reações que ele vai causar vai ser mais a longo prazo. E essa glândula também vai estar liberando o hormônio da adrenalina. A adrenalina, ela, por sua vez, já tem uma ação imediata no nosso organismo. E ela vai agir aumentando a nossa frequência cardíaca, fazendo com que o nosso coração bombie mais sangue, tá? E também aumentando a nossa frequência respiratória. Ela vai agir no nosso pulmão, para que a gente consiga respirar mais rápido. O porquê disso? Bom, ansiedade é uma resposta de luta e fuga, né? Para que a gente lute, né? Fira o nosso inimigo de morte ali, para que a gente escape, fuja daquela situação. E para que a gente faça isso, os maiores músculos dos nossos corpos, né, que são os músculos que estão envolvidos nos nossos braços e nas nossas pernas, eles têm que estar altamente irrigados e oxigenados, tá bom? Tem que ter muito oxigênio ali para que eles consigam exercer a sua função ali de forma bem efetiva. Então é por isso que o coração começa a bombear mais rápido e a gente começa a ter aquela respiração mais ofegante, curta e rápida, né, bem característica do quadro de ansiedade. Por quê? Quando nós começamos a respirar dessa forma, né, o nosso sangue vai ficar com uma concentração muito alta de oxigênio. E
a quantidade de dióxido de carbono vai começar a diminuir. Com isso, uma reação vai acontecer no nosso sangue. O nosso sangue vai ficar altamente alcalino, porque grande quantidade de oxigênio no sangue deixa o sangue alcalino. E quando o sangue, por sua vez, fica alcalino, vai começar a acontecer algumas reações também no nosso corpo, que é o quê? Uma vasoconstrição. Os nossos vasos sanguíneos vão começar a se contrair. E ao contrair os vasos, o que vai acontecer? Primeira coisa que acontece é o aumento da pressão arterial. É por isso que se a gente medir a nossa pressão quando estamos num quadro de ansiedade, ela vai dar altíssima, por conta dessa vasoconstrição que está acontecendo neste momento. Essa vasoconstrição vai fazer com que o sangue comece a ter dificuldade para circular nas extremidades do nosso corpo, ou seja, nas mãos, né, nas pontas dos dedos, nos nossos pés. É por isso que nós sentimos, né, as extremidades das mãos geladas, as mãos geladas, os pés gelados, aquela sensação de formigamento, o nariz gelado, né, a boca ali formigando, o nariz formigando. Sentimos ali também a boca começar a secar, né? É por causa dessa vasoconstrição. Mas também é por conta que está acontecendo algo. Quando o sangue está alcalino, uma outra resposta também acontece. O nosso corpo começa a perder cálcio, começa a ser eliminado o cálcio do nosso corpo. E o cálcio, por sua vez, ele é responsável pela manutenção e auxiliar na contração muscular, nesse movimento de contrair os músculos. É por isso, pessoal, que quando a gente está numa crise de ansiedade, a gente, em casos um pouco mais graves, né, um pouco mais severos, a pessoa tem aquela sensação de sentir os músculos estar contraindo, a mão fechar, né, de forma involuntária, os braços, né, começar a retorcer, sentir os músculos tremer, porque você está extremamente tenso naquela hora. E se você não corre, os músculos ficam tensos, né, e você vai começar a tremer. Por quê? Porque você está cheio de recursos ali para fugir daquela situação ou lutar. Lembra? Ansiedade é uma resposta de luta e fuga do nosso organismo para nos manter vivos, nos proteger. Tá? Mas então, gerando essa vasoconstrição, né, os vasos sanguíneos contraindo, vai contrair também a musculatura aqui da garganta. É por isso que a gente sente aquela sensação ali, né, da garganta fechando, né, por conta do cálcio que está perdendo, a musculatura fechando, e os músculos da garganta também vão ficar contraídos, também vão ficar tensos, então a gente sente aquele nó na garganta. Os canais por onde a nossa saliva passa também vão se contrair, também vão se fechar, por isso que a boca aí vai ficar um pouco mais seca também. E tem também aquela sensação de falta de ar horrível, né, que é a da ansiedade. Por que gera essa falta de ar? Porque, como eu disse, os vasos se contraindo, o sangue vai ter uma dificuldade de chegar até o nosso cérebro, tá, pessoal? Então, o sangue tendo dificuldade de chegar até o nosso cérebro, ele é o responsável por carregar o oxigênio. Ou seja, também vai faltar oxigênio no nosso cérebro, tá? É por isso que aí o cérebro vai sentir essa falta e vai mandar uma mensagem, gerando essa sensação de falta de ar. Para quê? Para que você respire ainda mais rápido, né? Para gerar mais oxigênio no sangue. Só que essa percepção do nosso cérebro de falta de oxigênio é uma falsa percepção, porque na realidade o nosso sangue está muito carregado de oxigênio, né? Ele está muito carregado de oxigênio, e por isso está havendo essa vasoconstrição que impede que o oxigênio chegue até o cérebro. Então, faltando oxigênio no cérebro, também vai gerar essas consequências, as outras consequências das sensações que são causadas pela ansiedade, que é a falta de ar, aquela sensação de tontura, que vai desmaiar, aquela sensação de que está se perdendo de si, né, de que está saindo do corpo, aquela sensação de leveza, de zonzura, de confusão mental mesmo, aquela sensação de que vai enlouquecer, porque afinal de contas os pensamentos, o raciocínio fica prejudicado nessa hora, por conta dessa falta de oxigênio. Também tem aquela sensação, né, de gelo no estômago, porque o sangue sai nessa hora, né, ali das vísceras e vai para a extremidade do corpo onde ele precisa estar necessitando mais. Também tem aquela sensação de enjoo, né, aquela sensação de enjoo, ânsia de vômito, de intestino solto, diarreia. Por que isso? Porque se nós precisamos fugir ou lutar, o nosso corpo precisa estar leve para conseguir executar os movimentos com muito mais maestria, com muito mais eficácia, né? Então o nosso corpo ele vai querer expelir ali todo o peso extra que tem naquele momento para conseguir fugir do perigo. Tem também aquela sudorese, né? Mãos suando, os braços, né? Axilas, o corpo começa a transpirar mais. Por quê? Porque eu preciso fugir. Então se o inimigo me agarrar,
eu vou estar mais liso, então eu consigo me desvencilhar com mais facilidade e correr, né? Conseguir fugir e salvar a minha vida. Então é por isso que tem essas reações todas aí, além daquela sensação de pânico, né? De medo, de sensação de que vai morrer, de que vai enlouquecer, de que não consegue controlar aquela situação. Por quê? Porque os pensamentos ali naquela hora estão todos confusos, né? E por você também não saber o que está acontecendo, por não ter nenhum perigo acontecendo e você está sentindo essa enxurrada de sensações, vai gerar o quê? O medo. Eu vou infartar, eu vou morrer, eu vou enlouquecer. E esse medo também vai retroalimentar, né? Porque a amígdala é o centro das emoções. Então quando você fica com medo, mais adrenalina e mais cortisol vai ser secretado ali no seu corpo, fazendo a manutenção das sensações da ansiedade. Mas uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para vocês, pessoal, é que o quê? Bom, você não vai morrer. Apesar dessas sensações aí serem extremamente horríveis, né? Insuportáveis, difícil mesmo de aguentar, você não vai morrer. Ela não vai causar um dano grande, um estrago tão grande assim no seu corpo de imediato, a curto prazo, tá? Porque lembrando que é uma reação natural, uma reação saudável do nosso organismo frente a uma situação de perigo. É óbvio que você tem que sim, numa primeira crise que você tem, ir ao médico, fazer um check-up, avaliar se está tudo ok, fazer o diagnóstico correto, tá? Mas uma vez que você fez isso, avaliou, passou pelo médico, viu que está tudo ok, você não precisa ficar indo toda vez ao médico, né, achando que, pedindo uma segunda opinião, que ele não viu algo, que ele não percebeu algo, que o diagnóstico dele está errado. Não, porque isso é muito comum entre as pessoas que têm crise de ansiedade que isso aconteça. Não, pessoal, uma vez que você foi ao médico, está ok, é importante que você faça, então, a terapia, que você faça e busque um profissional qualificado para que você comece a tratar as crises de ansiedade, aí, que você possa voltar a controlar. Porque, afinal de contas, você precisa, sim, de um tratamento. Porque, apesar de ser uma resposta natural do nosso organismo, né, uma resposta saudável que nos mantém vivo, a longo prazo, sim, ela vai estar causando sérios danos ao seu organismo. Aí, como a gente pode estar citando, uma hipertensão, diabetes, né, porque o cortisol ele controla ali também a quantidade de insulina, de açúcar no sangue, né, porque a quebra do açúcar que é o que nos faz ter energia, né, para ter movimentos. Então, quanto mais cortisol no seu corpo, mais açúcar vai ter. Então, pode estar gerando aí diabetes aí do tipo emocional, gastrite, úlceras nervosas, né? E até doenças mais graves aí, como, né, desencadear doenças mais graves aí. Também tem queda de cabelo e por aí vai, né? Alergias, nossa, são inúmeras aí as doenças psicossomáticas que podem estar sendo desencadeadas pelo quadro de ansiedade. Por isso que é importante, sim, que você procure um profissional para que você possa estar tratando a ansiedade. Mas assim, se ela é uma resposta, então, natural do nosso organismo, por que ela causa tanto estrago assim? Bom, a ansiedade ela vai começar a causar estragos, por quê? Porque ela começa a ser disparada em momentos e em contextos onde não existe um perigo, tá? E aí você vai ficar com aquela química toda ali no seu corpo. Eu costumo fazer uma analogia que é como se a ansiedade fosse um alarme que está sendo disparado, um alarme de incêndio ali sendo disparado. Né? E quando há um incêndio, a gente precisa que o alarme seja disparado para que a gente seja avisado e saia do local com segurança. Mas imagine que não tem nenhum incêndio e aquele alarme começa a ser disparado. E quando o alarme é disparado, né, o sistema anti-incêndio também é acionado. E imagine ali aquele sistema jogando água para todo lado, molhando tudo que tem ali, todos os eletrônicos, os móveis, né? Quando não existe uma causa real, um perigo real, quando não existe um incêndio. Ou seja, o estrago começa a ser muito grande, as perdas começam a ser grandes. E isso começa a ocasionar perdas, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, nos relacionamentos. Por quê? Porque uma vez que você está em crise de ansiedade, você começa a agir mais com a emoção, porque o seu lógico está totalmente abalado, totalmente prejudicado, o seu raciocínio lógico. Então você vai começar a agir mais com a emoção. É muito comum as pessoas dizerem, né? Nossa, eu nem pensei. Depois quando eu fui ver, eu já tinha falado. Quando eu fui ver, eu já tinha feito, né? Agora é tarde, já foi feito, o estrago já está feito. Pois é muito comum, porque você acaba agindo pela emoção. É uma resposta automática que não vai permitir que o seu raciocínio funcione. Porque afinal de contas, a sua vida é em primeiro lugar e precisa ser preservada, tá certo, pessoal? Então, era isso que eu queria estar falando com vocês, passando essas informações para você nesse vídeo aqui.
E se você gostou, então não esqueça aqui de curtir, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever no nosso canal, tá certo? Porque vamos estar postando aqui uma série de vídeos, uma série de dicas para estar ajudando vocês, tanto com a ansiedade quanto com outros problemas psicológicos também, tá certo? Então, pessoal, muito obrigado para você que ficou até o final desse vídeo e até uma próxima.